Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje iremos embarcar numa jornada fascinante através da vida e do legado de um dos homens mais influentes e poderosos da história dos Estados Unidos, John Pierpont Morgan. Nesse vídeo iremos contar a trajetória complexa e conturbada de um magnata financeiro que moldou o mundo dos negócios e a estrutura econômica e social americana. Vamos desvendar as camadas de um homem cujo nome se tornou sinônimo de poder e riqueza. Se você assistiu ao vídeo da BlackRock e se impressionou com o poder de Larry Fink, você irá se surpreender ainda mais com essa história. JP Morgan tinha absoluta influência nos Estados Unidos, riqueza e muito poder. Ele era dono da primeira empresa que faturou $1 bilhão e literalmente fez com que a economia dos Estados Unidos dependesse das suas ações. Além disso, ele era capaz de salvar empresas ou condená-las à falência. Por isso era amado por uns e odiado por outros. Preparados para descobrir os segredos por trás de JP Morgan? Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até R$5 mil trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. A história desse magnata começa em 1837, ano do seu nascimento em Connecticut, nos Estados Unidos. Diferente da vida de muitos outros empresários que eu contei a história aqui no canal, JP Morgan não nasceu em uma família humilde. Pelo contrário, nasceu em uma família bastante privilegiada. Seu pai, Junius Spencer Morgan, era um banqueiro bastante rico, que garantiu que John tivesse a melhor educação possível, pois ele queria que John seguisse seus passos e no futuro trabalhasse em banco ou estivesse dentro do mundo financeiro e empresarial. Entretanto, mesmo tendo nascido em uma família rica e com muitos privilégios, a infância de John não foi fácil, pois ele era uma criança muito doente. John sofria com ataques de tosse frequentes, além disso tinha fortes enxaquecas e até convulsões. Sua imunidade era muito baixa e isso fazia com que ele ficasse vulnerável ao contágio de doenças, como escarlatina, uma infecção bacteriana na garganta que causa febre, erupções na pele, vômito e dor de barriga. Por conta dessas condições, John não podia brincar na rua com outras crianças e passava a maior parte do seu tempo dentro de casa estudando, principalmente finanças e economia. Nessa mesma época, devido a uma infecção na garganta, John teve febre reumática, uma doença séria que pode atingir o coração e o cérebro, podendo deixar graves sequelas por toda a vida e até mesmo conduzir à morte. A solução de seu pai para que ele se curasse da doença foi enviar John de navio para os Açores, um arquipélago situado na região de Portugal, no Oceano Atlântico. Lá, John iria morar sozinho, pois seu pai acreditava que o clima e a umidade vinda do oceano poderiam ajudar John a se recuperar. JP Morgan permaneceu na ilha por 1 ano, sem sua família por perto. Após esse tempo, ele teve uma boa melhora e pôde voltar para os Estados Unidos para continuar seus estudos. Com 19 anos, em 1857, John havia realizado seus estudos na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, e também na Suíça e na Alemanha. E depois de muitos estudos, John se sentia pronto para ingressar no mercado de trabalho junto com seu pai, que já havia se tornado sócio júnior em uma empresa bancária comercial chamada George P. Boring Co. Por conta da influência do seu pai nesse meio, John conseguiu seu primeiro emprego em Wall Street, em uma empresa bancária chamada Duncan Sherman Company. Essa empresa cuidava dos interesses da Peabody, empresa em que seu pai trabalhava. A sede da Peabody era em Londres, e por isso a Duncan Sherman cuidava dos interesses da Peabody nos Estados Unidos. Uma das funções de John na empresa era escrever alguns relatórios para a empresa do seu pai, relatando com detalhes todos os acontecimentos financeiros e políticos que aconteciam no território americano. No entanto, o pai de John tinha receio de que o filho fosse imprudente para se tornar um financista de sucesso. Ele também achava que John precisava ter mais responsabilidade, não só em seu trabalho, como também em sua vida pessoal. Esse receio do seu pai foi por conta de uma atitude tomada por John em 1859, durante uma viagem.
John tinha apenas 21 anos quando fez uma viagem para Nova Orleans. Chegando lá, ele fez uma aposta um pouco imprudente. Ele utilizou o dinheiro da empresa para comprar um carregamento inteiro de café que vinha do Brasil e chegou no porto dos Estados Unidos sem nenhum comprador. Mesmo John tendo vendido todo o café e obtido um bom lucro, os membros seniores da empresa onde seu pai trabalhava não gostaram nem um pouco de tal atitude e do risco que John correu de perder o dinheiro da empresa. Seu pai também desaprovou essa atitude. Por conta disso, em 1861, aos 24 anos, John decidiu pedir demissão da Duncan Sherman Company. Ele preferiu deixar de lado a estabilidade de trabalhar em uma empresa estabelecida no mercado para seguir trabalhando por conta própria. John decidiu fundar a sua própria companhia e continuou cuidando dos interesses do banco em que seu pai trabalhava. Nesse mesmo ano, além de abrir sua própria empresa, outro acontecimento marcou a vida de John. Ele se apaixonou e se casou com uma mulher chamada Millie Sturgis. Ele estava muito feliz de estar começando seu negócio e por ter casado com a mulher que amava. No entanto, nenhuma felicidade é para sempre. Após um tempo do seu casamento, sua esposa Amelia estava com uma tosse persistente que não sarava de jeito nenhum. Pouco tempo depois, ela foi diagnosticada com tuberculose. Por conta da situação de sua esposa e por já ter sido diagnosticado com diversas doenças, John viajou com Amelia para o Mediterrâneo, pois ele achava que o clima do local poderia restaurar as forças de sua amada, e ela ficaria curada, assim como seu pai havia feito com ele muitos anos antes. Entretanto, infelizmente, isso não adiantou. E após 4 meses de casamento, a esposa de John faleceu. Ele ficou completamente perdido e sem chão após a perda da esposa, e dizem que, de fato, ele nunca conseguiu se recuperar completamente do luto. Isso fez com que John se afundasse no trabalho, se dedicando totalmente ao emprego e nada mais. Enquanto John sofria com a morte da esposa, os Estados Unidos enfrentavam uma guerra civil. E devido à lei de recrutamento de 1863, ela exigia que os cidadãos que estavam registrados no alistamento militar deveriam lutar por seu país. Porém, John não tinha condições psicológicas para ir para uma guerra. E por ter alguns privilégios, pagou $300 para ser removido do alistamento e para que colocassem um substituto no seu lugar. Mas isso não significava que ele não tenha participado da guerra. Na verdade, durante esse período, John teve um enorme lucro. Uma das formas que ele conseguiu lucrar foi ajudando o governo americano. Ele comprou do governo cerca de 5.000 rifles por $3,50 cada um, já que esses rifles eram considerados muito antigos para serem usados durante a guerra. Após a compra desses rifles, foram realizados alguns ajustes a fim de melhorá-los. Logo em seguida, esses mesmos rifles foram vendidos de volta ao governo por $22 cada. Ou seja, houve um aumento no preço de mais de 600%. Esse negócio foi extremamente lucrativo para John, apesar da guerra ser uma situação infeliz para todos. Além de estar vivendo um período tenso, outras situações mais preocupantes e controversas estavam prestes a acontecer na vida de John. No começo de sua carreira, John era apenas um facilitador de negócios, conectando diversos investidores ricos e visionários, e em troca, ele recebia uma parte dos lucros. Com o passar do tempo, ele foi acumulando uma enorme riqueza, fruto dos lucros desses investidores, e criou uma reputação sólida nesse meio de investimentos e finanças. Por isso, em 1871, com 34 anos, surge a oportunidade de John se juntar a um dos principais financiadores dos Estados Unidos, o banqueiro chamado Anthony Drexel. Juntos, eles fundaram uma instituição bancária comercial e de investimento e deram o nome de Drexel Morgan & Co. Anos mais tarde, essa instituição deu origem ao maior banco dos Estados Unidos, o Banco JP Morgan. Essa foi a empresa em que John administrou por toda a sua vida e a que fez ele se tornar um dos maiores banqueiros dos Estados Unidos. Logo, John percebeu que ele conseguiria financiar muitos desses projetos sozinho e então decidiu que estava pronto para fazer seu primeiro grande investimento, e ele seria no sistema ferroviário americano. Naquela época, a maioria das grandes indústrias eram dominadas por alguns magnatas.
A indústria do aço, por exemplo, era dominada pelo empresário Carnegie e a indústria de petróleo pelo Rockefeller. Fazendo algumas observações nas indústrias, John percebeu que as ferrovias não eram monopolizadas por nenhum milionário. Pelo contrário, haviam diversas empresas concorrentes que ofereciam rotas muito semelhantes e abaixavam seus preços para conseguir atrair mais clientes. A maioria dos grandes empresários enxergavam o negócio ferroviário apenas pela grande concorrência e não viam motivos para investir nesse setor. No entanto, John conseguiu enxergar uma enorme oportunidade. Ele percebeu que para conseguir se destacar e monopolizar esse setor, era preciso fundir as ferrovias ao invés de competir. A partir daí, John traçou seu único objetivo: transformar ferrovias ao invés de competir, transformar várias pequenas empresas em um conglomerado unificado. Pois assim, em vez de competir entre si e ter que reduzir os preços das passagens, eles poderiam definir os preços que eles quisessem, já que seriam os donos de todas as ferrovias próximas. O primeiro passo de John foi investir pesado em diversas ferrovias, assumindo o controle de empresas ferroviárias subfinanciadas por ele. Ele simplificou a gestão e a eficiência operacional dessas companhias. Além disso, ele fundiu todas as pequenas empresas em uma só, formando uma empresa muito maior do que qualquer outra que viesse a ser concorrente. Essa estratégia adotada por John foi tão eficiente que recebeu o nome de Morganização, fazendo referência ao seu sobrenome Morgan. A morganização nada mais era do que técnicas de monopolização, assumindo o controle de uma indústria, transformando o setor em uma entidade monopolizada única, estável e lucrativa. Além disso, John teve outros feitos que o diferenciava de outros empresários e investidores da época. Como, por exemplo, ele desempenhava um papel bastante proativo na gestão dessas empresas. John não se contentava em simplesmente comprar as ações e arrecadar os lucros. Ele gostava de ter o controle sobre tudo e estar no comando das empresas. Por conta desse desejo de estar à frente de tudo, ele usava de sua influência nos conselhos administrativos para que ele pudesse dirigir as empresas como julgasse melhor. Frequentemente, John reorganizava as lideranças de todas as companhias ferroviárias e as monopolizava de forma que ele tivesse no comando sobre todas. Muitas vezes, donos de algumas ferrovias em que John não era dono vinham até ele em busca de ajuda. No entanto, John se recusava a ajudar e dizia que só ajudaria se recebesse o controle total da empresa, e muitas empresas acabavam cedendo. Ter o controle de tantas companhias não o fez somente muito rico, como deu todo o poder que ele desejava. Além disso, isso permitiu que a indústria ferroviária se tornasse muito mais estável, atraindo muito mais investimento. Diversos empresários europeus começaram a investir nas empresas ferroviárias americanas, justamente por elas estarem mais consolidadas e estáveis. E isso só ocorreu graças a John, que se tornou incrivelmente rico. Apesar de ter conquistado muito dinheiro e poder, John não parou por aí. Ele continuou adquirindo mais linhas ferroviárias. Seu objetivo era superar suas próprias conquistas e ser ainda mais ambicioso. Um exemplo disso foi a compra de 250 mil ações de uma das ferrovias mais importantes dos Estados Unidos, a Newark Central Railroad. No entanto, ele conseguiu ser ainda mais ambicioso um ano depois da compra dessas ações e realizou a maior transação em títulos ferroviários já feita nos Estados Unidos, com a venda de 40 milhões de dólares em títulos para financiar a conclusão da ferrovia do Pacífico Norte. Em poucos anos depois de entrar na indústria ferroviária, John já possuía um terço de todas as ferrovias americanas. Nessa época, 60% da capitalização do mercado de ações dos Estados Unidos eram de empresas ferroviárias, o que nos mostra que John já era um dos homens mais ricos do seu país, e cada vez mais seu poder e sua riqueza cresciam. John tinha uma ótima reputação como um grande magnata da indústria e tinha uma postura e aparência que deixavam todos bastante intimidados. Como disse no começo, John sempre sofreu com inúmeras doenças e algumas te acompanharam pelo resto da vida. Como, por exemplo, John tinha uma doença de pele chamada rosácea, caracterizada por vermelhidão, e muitas vezes inchaços pequenos, vermelhos e cheios de pus no rosto, que era bastante presente em seu nariz, o deixando extremamente vermelho e até um pouco desfigurado. Além disso, ele tinha rinofima, que deixava seu nariz maior e com bastante espinhas. Seu próprio neto disse que às vezes John ficava constrangido por conta de sua aparência, e por isso, sempre que John fazia um retrato, ele ordenava para que refizessem seu nariz.
Por essa razão, quando você procura fotos de John no Google, não é possível perceber como seu nariz era diferente, já que ele mandava refazer. A junção de sua aparência com a sua altura imponente e a sua maneira agressiva de falar faziam de John uma pessoa extremamente intimidadora, que gerava até um certo medo em algumas pessoas, mas não em todas. Já que no ano de 1901, uma pessoa muito conhecida enfrentou o JP Morgan, algo que não era muito comum em sua vida, o presidente Theodore Roosevelt. Mas calma, que isso irei contar um pouco mais pra frente aqui no nosso vídeo. Passado um tempo, John resolveu que queria investir além das indústrias ferroviárias. Nessa época, uma empresa produtora de aço chamada Carnegie Steel estava no seu auge, dominando a indústria siderúrgica e era uma das empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Apesar de arrecadar cerca de 40 milhões de dólares por ano, o dono da empresa estava prestes a se aposentar e queria vender sua companhia o quanto antes. E é aqui que John entra em cena. Ele perguntou ao dono da companhia por quanto ele estava disposto a vender a empresa, e o mesmo lhe respondeu que venderia por 480 milhões de dólares, um valor enorme, mas que para o tamanho da empresa seria um negócio bastante interessante. John aceitou a proposta e até chegou a dizer que pagaria mais pela empresa de aço, assim fechando uma compra histórica. Tudo isso fazia parte de um plano ambicioso de John. Ele fundiu a produtora de aço Carnegie Steel com algumas outras empresas do mesmo segmento e formou a companhia US Steel, a primeira empresa de bilhões de dólares do mundo. A US Steel tinha um valor de mercado de mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A junção de todas essas empresas fez com que John tivesse o controle de cerca de 2/3 de toda a produção de aço americana. Na época, duas das maiores indústrias dos Estados Unidos eram a siderúrgica e a ferroviária, e John conseguiu conquistar e ter quase total controle das duas. Com toda essa influência e poder, John decidiu ajudar a financiar os primeiros experimentos de Thomas Edison com eletricidade. Por conta do seu financiamento, John teve um papel fundamental na fusão da companhia de Thomas Edison, a Edison Electric Light, com seus concorrentes, e assim criar a General Electric, que inclusive existe até hoje. Nessa mesma época, enquanto financiava Thomas Edison, uma outra pessoa surgiu em sua vida, Nikola Tesla. O engenheiro Nikola Tesla, na década de 1890, estava realizando alguns experimentos para conseguir transmitir energia elétrica sem fio. No entanto, para conseguir colocar seu projeto em prática, ele precisava de um empréstimo. E foi aí que JP Morgan decidiu investir cerca de 150 mil dólares no projeto de Tesla. Com esse dinheiro, Nikola Tesla começou a construir uma torre de transmissão sem fio em Long Island. Seu objetivo era que todas as pessoas do mundo pudessem ter acesso à energia de forma gratuita. Todos esses experimentos de Tesla foram essenciais para que anos depois criassem um controle remoto e Wi-Fi. John, porém, decidiu encerrar o projeto, que não acabou indo para frente por falta de dinheiro. John decidiu retirar apoio financeiro à Tesla, pois percebeu que essa energia não poderia ser regulada, e como Nikola Tesla forneceria ela de maneira gratuita, John não conseguiria cobrar e nem lucrar com isso. Além disso, John teve total influência na criação de uma empresa que anos mais tarde se tornaria a AT&T, companhia americana de telecomunicações. Podemos dizer que John realmente tinha um talento. Ele conseguia combinar diversas empresas, juntá-las e transformá-las em gigantes que cresciam cada vez mais. No entanto, uma crise poderia atrapalhar os planos de JP Morgan. Uma crise começou no ano de 1893. Os Estados Unidos estavam enfrentando uma grande depressão econômica. Após muitos anos de crescimento contínuo e grandes investimentos, ocorreu uma virada catastrófica, onde a economia americana se encontrou num cenário caótico.
As ações na Bolsa de Valores despencaram, perdendo quase metade do seu valor. Por conta dessa crise, diversas empresas tiveram que fechar suas portas. Muitos bancos acabaram falindo e a taxa de desemprego cresceu rapidamente. Esse cenário deixou muitos investidores estrangeiros completamente em choque e assustados, fazendo com que eles trocassem seus títulos de ações por ouro. Por conta dessa troca, as reservas de ouro americana começaram a esgotar. Naquela época, o dólar ainda estava vinculado ao padrão ouro. No padrão ouro, todos os países relacionavam suas moedas ao ouro, ou seja, a quantidade de ouro era usada como referência para definir o valor da moeda de cada país. Devido a esse padrão ouro, o governo americano sempre mantinha em mãos pelo menos 100 milhões de dólares em barras de ouro, a fim de respaldar o dólar. Porém, em 1895, a maior parte do ouro da reserva americana tinha desaparecido, e o valor do dólar estava caindo cada vez mais. Nessa altura, o governo americano tinha menos de 9 milhões de dólares em barras de ouro, o que significava que eles corriam o risco de não conseguir pagar seus empréstimos. Isso gerou um pânico geral entre as pessoas e diversos investidores passaram a retirar seu dinheiro dos Estados Unidos, piorando ainda mais a situação das reservas de ouro que estavam se esgotando. O presidente da época era Stephen Grover Cleveland, que analisou a situação crítica e delicada dos Estados Unidos e pensou em diversas estratégias que pudessem salvar o país daquele caos. Nesse momento, John sabia que o governo precisava tomar ações drásticas para conter a crise. Logo decidiu viajar para Washington para poder se encontrar com o presidente e mostrar o plano que tinha em mente para que pudesse salvar o país daquela situação. O propósito de John era formar um sindicato privado, composto pelos melhores banqueiros do país, que juntamente com investidores estrangeiros trabalhariam para reforçar as reservas americanas de ouro. O sindicato compraria 65 milhões em títulos de ouro, usando cerca de 108 toneladas de ouro. O presidente Cleveland concordou com o plano e, graças a um antigo estatuto, ele pôde aceitar sem que precisasse esperar a aprovação do Congresso. Assim que o presidente assinou o acordo, John falou com alguns banqueiros conhecidos de Nova York e, em apenas 20 minutos, eles compraram todos os títulos de ouro. Essa estratégia de John teve um efeito positivo e imediato no mercado financeiro e salvou os Estados Unidos de um colapso total. John não teve toda essa proatividade apenas para salvar o país. Ele também sabia que poderia tirar algum proveito disso. Ele conseguiu obter um bom lucro, pois em todos os títulos comprados haviam taxas que foram direto para o seu bolso. Essa atitude heróica perante ao governo americano mostrou a vasta influência e poder de John na economia dos Estados Unidos. No entanto, muitos se questionavam se as motivações de John eram realmente por amor à pátria ou ele apenas era um oportunista que queria enriquecer cada vez mais. Talvez as duas opções estivessem certas, mas o fato é que essa atitude de John permitiu que nas eleições seguintes a relação entre os grandes bancos e o governo americano entrasse em pauta, principalmente entre as pessoas do Partido Democrata. John e muitos dos seus amigos banqueiros doaram muito dinheiro para as campanhas do candidato republicano, que acabou ganhando as eleições, William McKinley, fazendo com que John conseguisse manter laços estreitos com o governo. Por incrível que pareça, essa não foi a única vez que John foi fundamental na estabilização da economia americana. Alguns anos depois, mais precisamente em 1907, o país enfrentou outra grande crise financeira. Nessa época, John tinha acabado de consolidar a Ferrovia do Norte do Pacífico junto com outras duas ferrovias e criou uma nova holding enorme chamada Northern Securities Corporation. Apesar das práticas monopolistas, John nunca teve problema algum com a justiça ou com o governo, pois ele tinha um relacionamento próximo com o presidente da época, William McKinley. No entanto, William acabou sendo assassinado e Theodore Roosevelt se tornou presidente dos Estados Unidos, governando de 1901 até 1909. Diferente de William, Roosevelt tinha uma visão bem diferente sobre as práticas de monopolização de John. Por conta disso, Theodore Roosevelt ordenou que o Departamento de Justiça abrisse uma ação contra a empresa de John por violar a lei Antitrust Sherman de 1890,
que era uma lei americana de regulação de competição entre empresas, que prescrevia a regra de livre concorrência. Por conta da violação dessa lei, houve o julgamento de John e de suas empresas no tribunal, que apesar de ter lutado muito, acabou perdendo, e sua empresa foi dividida. A partir de então, iniciou uma briga entre esses dois homens que durou por muito tempo. No entanto, a nova crise que abalou os Estados Unidos fez com que eles tivessem que se unir para salvar a economia americana. Em 1907, uma grave crise abalou o sistema econômico do país e quase levou diversos bancos à falência. Além disso, existiam filas quilométricas nas portas dos bancos de pessoas querendo sacar o dinheiro de suas contas bancárias. A ação do governo para isso foi de instruir os caixas dos bancos a contarem o dinheiro mais devagar, para tentar reduzir o ritmo de retirada do dinheiro no banco. Pois caso todas as pessoas sacassem o dinheiro ao mesmo tempo, isso poderia resultar em uma verdadeira catástrofe. Nessa época, Roosevelt não se dava muito bem com John e se viu obrigado a trabalhar junto com ele em prol de algo maior. Por conta disso, ambos concordaram que seria interessante que o governo americano e grandes empresários trabalhassem juntos para conter a situação. Diante disso, o presidente Roosevelt convocou John para que ele tentasse salvar o país novamente. A estratégia de John, assim como da outra vez, foi investir dinheiro onde era mais necessário e urgente. Ele convidou dezenas dos principais investidores e líderes dos maiores bancos do país para se juntarem a ele. Eles se juntaram na biblioteca privativa de John e juntos decidiram o melhor caminho a se seguir. O plano que John tinha em mente era que eles investissem nos concorrentes que fossem menores, pois por mais que alguns bancos viessem a falir, eles ainda conseguiriam salvar alguns. A ideia era que John e seus aliados depositassem uma quantia enorme de dinheiro em diversos bancos, para que eles pudessem pagar seus clientes e evitar a falência. Após passar seu plano para os banqueiros, John saiu da biblioteca, trancou as portas e deixou os banqueiros trancados para que eles negociassem entre si até chegarem a uma conclusão. No dia seguinte pela manhã, todos concordaram com o plano de John. Logo, ele contou sua estratégia para o presidente Roosevelt, que aprovou e fez com que o governo contribuísse com a quantia de cerca de 25 milhões de dólares. Essa quantia foi uma forma do presidente demonstrar que confiava e respeitava as estratégias comerciais e financeiras de John. Nessa altura, J.P. Morgan já estava com 70 anos de idade e extremamente doente, e mesmo assim foi capaz de salvar a economia americana mais uma vez. O plano de John deu muito certo. O capital investido por ele e seus colegas banqueiros restaurou a confiança das pessoas no sistema bancário americano. Todas as negociações e métodos de John foram extremamente eficientes, ganhando cada vez mais o respeito de todos em sua volta. No entanto, apesar de mais uma vez ter feito um ato considerado heróico, muitas pessoas dentro e fora do governo começaram a ficar preocupadas com o país estar dependente exclusivamente de um único homem. Mesmo após salvar a economia 2 vezes, John passou a ser investigado devido principalmente ao incômodo da população perante aos grandes magnatas que dominavam os Estados Unidos com muito poder e influência. Diante disso, John foi convocado para testemunhar diante do Comitê Pujo. Esse comitê foi uma resposta à crescente preocupação do poder financeiro nas mãos de poucos, que concluiu que esses poucos exerciam poder de monopólio sobre o sistema financeiro americano. Durante as audiências do Comitê Pujo, John se tornou o centro das atenções e o rosto do poder de Wall Street. Apesar de todo o seu sucesso financeiro, o estado mental e psicológico de John estava piorando. Ele teve alguns colapsos nervosos por não conseguir lidar com a representação negativa que faziam dele na mídia. Um fato curioso é que J.P. Morgan iria embarcar no Titanic, mas devido a alguns problemas de saúde acabou desistindo. Ao mesmo tempo, o Comitê Pujo estava traçando caminhos para estabelecer a Reserva Federal Americana, já que não seria mais possível contar com os poderosos empresários e banqueiros para salvar e conter a economia do país. No entanto, antes mesmo do fim das investigações, no dia 31 de março de 1913, com 75 anos de idade, John faleceu durante suas férias em Roma, na Itália. Logo após sua morte, o filho de John assumiu o negócio e continuou a expansão do império do seu pai. Hoje, o banco J.P. Morgan é o maior dos Estados Unidos e o maior do mundo em capitalização de mercado, com cerca de 3 trilhões de dólares em ativos,
e com valor de mercado de mais de 420 bilhões de dólares. Mesmo após muitos anos, JP Morgan deixou um legado como um dos titãs financeiros mais influentes da história, tendo um impacto duradouro no mundo das finanças. Agora me conta, o que você achou da história do JP Morgan? Como você acredita que esses grandes magnatas podem ser vistos? Como heróis ou vilões? Deixa aqui também nos comentários se você gosta desse conteúdo sobre empresários, como esse do vídeo de hoje, do Eike Batista e do Larry Fink, dono da BlackRock. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até a próxima!